Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, estou aqui para a aula de matemática. Nós estamos falando de trajetos e localização. Hoje nós vamos fazer algumas atividades envolvendo ângulos e giros. Uma das maneiras da gente medir ângulos e giros é dividindo uma circunferência em partes iguais. Então vocês podem pegar um círculo como esse, dobrar ao meio novamente e dobrar ao meio novamente. Com isso, eu aqui marquei as dobras que eu fiz. Você divide um círculo em 8 partes iguais. Daí você sabe que essa medida de abertura é 180 graus. Esse ângulo que é feito aqui no canto é um ângulo reto. Vou mostrar aqui, ó, um ângulo reto. E a metade de um ângulo reto é um ângulo agudo que mede 45 graus. Então vamos ver a primeira atividade aqui, que nós temos uma circunferência dividida, como eu falei, tá? E estão marcados aqui, ó, por exemplo, 180 graus ou meia volta e 90 graus ou um quarto de volta. Então, a gente pode marcar aqui, o ângulo de meia volta é esse aqui, que é metade de uma volta, e um quarto de volta vai do 0 até o 90, tá? Então, a letra A, que tá aqui, qual é a medida do ângulo considerando em relação ao 0 graus. Quantos graus eu tenho nessa abertura deste ângulo aqui? Como ele é a metade do ângulo de 90 graus, como a gente mostrou ali na dobradura, a metade de 90 graus é 45 graus. Então, a volta que foi dada até chegar na letra A é de 45 graus. Então, para ir no ponto A, foi dada uma volta de 45 graus. E partindo do 0 para chegar no ponto B, qual foi a volta dada? Foi dada uma volta de 90 mais um oitavo de volta. Então, a mesma medida que eu andei até o A aqui, eu andei além do 90 aqui. Ou seja, é 90 mais 45. 90 graus mais 45 graus, a nossa volta nosso giro foi de 135 graus. E para ir ao ponto C, veja, eu andei 90 até aqui, mais 90 até aqui e mais 90 aqui. Então, é 3 vezes 90, são 270 graus. Então, é menos do que uma volta completa, porque a volta completa são 360 graus, é 3/4 de uma volta completa, que são 270 graus. No exercício 2 usando o instrumento que você construiu, é esse instrumento aqui que a gente vai usar para medir esse círculo dobrado, classifique no caderno os ângulos destacados nos polígonos a seguir. Esses ângulos destacados são que estão essa linha aqui. E a gente vai classificar eles em ângulo reto, ângulo agudo ou ângulo obtuso. Ou até um ângulo raso se tiver. Lembre-se de que o ângulo agudo é aquele que tem abertura menor do que o ângulo reto. E o ângulo obtuso tem uma abertura maior. Então, a gente usando um ângulo reto como esse, a gente consegue classificar. Por exemplo, este ângulo aqui, o número 1, ele tem uma abertura menor do que esse aqui, ó. Ele é menor do que o ângulo reto. Então, o ângulo 1 é agudo. Exercício 2, o 1 é ângulo agudo.
Na figura 2, eu não preciso nem usar o meu medidor, porque já tem essa indicação. Essa indicação do quadradinho com pontinho indica um ângulo reto. Mas eu posso usar o medidor para conferir. E realmente, ó, é um ângulo reto. Então, o 2, ângulo reto. O ângulo 3, que está aqui embaixo, eu vou comparar com o meu ângulo reto, alinhando um dos lados. Ó, eu alinhei um dos lados e vi que esse ângulo é maior que o ângulo reto. Então, esse ângulo é um ângulo obtuso. No exercício do número 4 aqui, eu posso ver, eu não precisaria nem usar o meu medidor, porque os quadradinhos aqui já me indicam. O ângulo reto é esse aqui, e esse ângulo tem uma abertura menor, então ele é um ângulo agudo. O ângulo número 5 está na mesma figura e ele tem o desenho do quadradinho. Embora esteja numa posição diferente, esse quadradinho com pontinho indica um ângulo reto, mas eu posso conferir com o meu medidor. Olha aqui, ó, é um ângulo reto. E o ângulo 6? A abertura dele é maior do que o ângulo reto. Podem ver aqui, ó, eu estou usando o quadradinho do fundo como referência. A abertura de um ângulo reto seria até aqui. Esse ângulo é mais aberto, então ele é um ângulo obtuso. Ângulo obtuso. O ângulo 7 eu consigo ver também usando o quadriculado que a abertura dele é menor do que a de um ângulo reto. Então ele também é um ângulo agudo. Como eu não consigo, vou escrever aqui embaixo, eu vou colocar aqui também que o 7 e o 1 são ângulos agudos, tá? O ângulo 8, usando o quadriculado como referência, eu sei que ele é um ângulo reto. E ele tem até o quadradinho com o pontinho para me confirmar. Então, o 8 também é um ângulo reto, tá? E o 9, a abertura dele é menor do que um ângulo reto, eu consigo ver pelo quadriculado. Então, ele também é um ângulo agudo. O 9, assim como o 4, é um ângulo agudo. No próximo exercício, nós temos uma roleta. Vocês já devem ter visto uma roleta em que tem um ponteiro que gira e que pode-se sortear um número, por exemplo. Geralmente está nas divisões, tá? Mas aqui nós temos a indicação de qual foi o giro que o ponteiro deu. Em cada letra vai dizer o giro. E a gente tem que indicar qual foi o número que foi acertado com esse giro. Sempre o ponteiro está partindo do número 1. Então, o giro a gente tem que ver qual foi a posição que o ponteiro chegou partindo do número 1. Na letra A, ele deu 1/8 de volta para a esquerda. O que é 1/8? É pegar a circunferência toda e dividir em 8 partes. Ela está aqui dividida em 8 partes. E ele deu um giro de 1/8 de volta para a esquerda. De frente para aqui, para o círculo, a gente sabe que a esquerda é esse lado. Dando 1/8 de giro de volta para a esquerda, em que número que o ponteiro foi parar? Foi parar no número 8.
Agora, quando ele dá 3/8 de volta para a direita, ele andou 3 posições dessas, porque cada posição representa 1/8. Então, ele foi para a direita. 1, 2, 3. Então, a letra B, esse sorteio ele foi parar no número 4. Na letra C, ele deu 4/8 de volta para a esquerda. A esquerda é para esse lado. 4/8 significam 4 posições. 1, 2, 3, 4. Então, na letra C, o giro do ponteiro ele foi parar no número 5. Na letra D, nós temos 7/8 de volta para a direita. 7/8 são 7 posições. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai parar no número 8. Vejam que 1/8 de volta para a esquerda é a mesma coisa que 7/8 de volta para a direita. E na letra E, nós temos 8/8 de volta para a direita. 8/8 é uma volta completa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com isso, ele retorna à posição inicial, que é o 1. Na letra F, o giro dado é meia volta para a direita. Meia volta para a direita vai no número 5. E na letra G, o giro é de meia volta para a esquerda. Também vai parar no número 5. Então, hoje nós vimos como considerar os giros para a direita ou para a esquerda usando as frações de um círculo. Até a próxima aula.